Muito bem, aqui estamos de volta, né? Tomou uma água, tomou um café, vamos ou um chazinho e vamos em frente, porque nós vamos falar aqui agora sobre algumas áreas que são consideradas áreas de interesse ou áreas de atuação da inteligência. Evidentemente que não são somente estas que eu vou apresentar, mas elas são as principais. Primeira coisa nós falamos é a respeito dos chamados temas globais. Veja só, alguns assuntos não são do Brasil, preocupação do Brasil, são preocupações do mundo inteiro. E quais são os principais? O narcotráfico, sem dúvida, é uma das maiores preocupações. Nós temos aí problemas muito sérios no mundo inteiro com essa distribuição de drogas, de narcóticos. Os Estados Unidos investem bilhões nisso aí, no mundo inteiro. Talvez você não saiba, mas os Estados Unidos chegam a ter bases em outros países apenas com a preocupação do combate ao narcotráfico. Eu acho que eu nem preciso dizer o que o Brasil sofre com isso. Isso se espalha de uma maneira absurda, trazendo danos principalmente à nossa juventude, os nossos adolescentes envolvidos, porque não tem jeito da pessoa simplesmente usar quando quer. As pessoas se tornam dependentes. Muitas vezes as pessoas começam a praticar crimes para bancar o seu consumo. Muitos deles são captados ainda jovens, meninos de 14, 15 anos com metralhadora nas mãos, nos morros, ajudando. Então é uma das grandes preocupações, é um tema importantíssimo o narcotráfico. Outros são as questões ambientais e mais tarde eu vou mostrar para vocês a fantástica atuação da ABIN nesse assunto nos últimos anos. Ambiente. Alguns chamam de meio ambiente. Meu professor de português dizia que meio ambiente é pleonasmo, né? É meio ou é ambiente. Mas nosso ministério é meio ambiente, tudo é meio ambiente. Complicado isso aí. As questões ambientais também são questões importantes, pois nós temos problemas com biopirataria. Você talvez não saiba, mas o Brasil é um dos grandes fornecedores de princípios ativos de medicamentos que são usados no mundo inteiro. E você sabe que uma das maiores economias legais do mundo é a indústria farmacêutica. É dinheiro que não acaba mais rodando ali dentro. Quantas pessoas no mundo você acha que tomam dipirona? Então, nós somos fornecedores de matéria-prima e eles vêm e roubam isso. Questões ambientais envolvem matérias-primas para princípios ativos, mas também questões sérias de aquecimento global, desmatamento, demarcação de terras indígenas, as nascentes. Ora, o Brasil vive de uma energia muito boa, de uma energia limpa, mas a tendência é isso se complicar, porque os nossos rios estão morrendo. O professor Heron é um ecochato? Não, eu estou falando sobre tema global. As questões ambientais darão sustento ao país para o futuro. Então elas precisam ser devidamente estudadas. Direitos humanos são temas globais. É curioso porque no passado nós criticamos, e com razão, a violência contra presos, principalmente os presos políticos, não que os outros mereçam, apenas para fazer referência, questões de tortura. E hoje continuamos a ver isso, não de forma institucionalizada, mas continuamos a ver torturas nos presídios, nas cadeias. Mas não é só a tortura, nós estamos falando de direitos humanos como direito à vida, como direito à saúde, como direito à educação, e tudo isso vai ser prejudicado se o narcotráfico, por exemplo, dominar. Então, direitos humanos, movimentos ecológicos, as questões ambientais e, aqui não tem para onde fugir, os terroristas. Principalmente aqueles com base no fundamentalismo islâmico, para ficar bem claro. A nossa crítica aqui não é e não será ao islamismo. Não é isso. Conheço e sei que a maioria daquelas pessoas que são muçulmanas são pessoas de bem. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando em fundamentalismo. Aliás, o fundamentalismo é ruim em todas as áreas. Mas nós temos, sim, problemas de terroristas
que se baseiam nesse fundamentalismo e que têm trazido a morte, a desgraça para muitas pessoas, muitos países e para o mundo. Portanto, são temas globais. E temos também, além, né, desses temas serem considerados globais, nós temos problemas estratégicos, com o terrorismo, por exemplo. Como combater o terrorismo? Terrorista entra no Brasil? Entra fácil. Nós não temos sequer um mapeamento disso. Comércio ilegal de componentes radiológicos. Se você não sabe, esses componentes aí, radiológicos e nucleares, podem levar a, inclusive, a fabricação de uma bomba. E esse comércio é paralelo. Ah, mas isso sempre vai acontecer, é comércio paralelo de tudo. Gente, mas pensem bem, países que porventura não tenham a tecnologia completa, podem sim adquirir isso aqui e nós podemos ter, terroristas com bombas nucleares, mas podemos ter 2, países tentando desenvolver na surdina, sem capacidade e sem uma fiscalização internacional, gerando energia nuclear em locais, por exemplo, não propícios. Nós tivemos, nos últimos anos, a questão do Irã. E não pense que o Irã enriquece o seu urânio ali. Não, eles fazem isso com um urânio devidamente fiscalizado, mas fazem isso também com urânio comercializado ilegalmente. Isso é um perigo. Muitos filmes, inclusive de Hollywood, já trataram disso. Temos o problema do tráfico transnacional de drogas e de armas. Quando o assunto é interno, resolvemos aqui. Agora, você já viu o armamento dos traficantes? Já viu o armamento deles? A polícia inveja aquele armamento deles. A nossa polícia não consegue sequer ter um armamento similar. E faz com que eles trabalhem com armas acima de .50, muitas vezes. E não há veículo que consiga impedir, não há blindagem que consiga impedir isso aí. Então, assaltos a caminhões forte. Enfim, nós temos sérios problemas com esse tráfico transnacional. E as nossas fronteiras são muito, muito extensas. É muito difícil fazer um devido policiamento nessas fronteiras. Bom, a nossa Organização dos Estados Americanos, ela faz uma declaração sobre segurança nas Américas. E o que essa declaração faz? O que ela nos traz, né? O que essa declaração nos traz? Ela fala o seguinte, que apesar de todos esses temas globais, nós temos um assunto que tem que ser tratado, todo mundo faz vista grossa, mas tem que ser tratado. É a pobreza extrema. Pessoas que, porventura, estiverem numa posição de pobreza extrema, são alvos fáceis para terroristas e para traficantes. Pessoas sem sonhos, pessoas que não veem a luz no fim do túnel. Eu não estou dizendo que a pobreza leva à criminalidade, não. Mas a pobreza é muito mais assediada. Quem está no meio pobre é mais assediado. Ou então não teríamos tantos jovens precocemente envolvidos com traficantes. Então, a OEA, ela trata disso. A OEA fala o seguinte, que há novas ameaças, sim, às Américas. Pobreza extrema como fator de instabilidade. Olha a questão da Venezuela hoje. Mas, Heron, a Venezuela é um país rico, né? Tem muito petróleo, tem certeza? O fato deles terem muito petróleo fez o país ser desenvolvido? Aliás, que país grande produtor de petróleo é muito desenvolvido? Qual? Nada, desenvolvido ali a região onde os príncipes passeiam, onde os ricos passeiam, mas a sociedade é pobre. E a Venezuela tem passado por esses problemas. Bom, tráfico de seres humanos. Países muito pobres ou comunidades muito pobres acabam fornecendo seres humanos para o tráfico, o que é outra tragédia. Muitos não sabem que o tráfico de seres humanos está entre as 3 maiores economias ilegais do mundo. Temos que nos preocupar com isso. A própria escravidão. Sabemos de brasileiros que foram para outros países e foram tratados como prostitutas brasileiras, né, que tomaram seus passaportes, prenderam. Existe isso? Sim, existe. Em vários países, na Espanha, na Romênia, na própria Itália. Isso. A Inglaterra, recentemente, uma brasileira foi liberta na Inglaterra depois de 12 anos escrava lá. Mas
lembre-se que no Brasil isso acontece também. Nós temos os bolivianos que vêm para cá e que muitas vezes são enfiados em porões lá em São Paulo com trabalho análogo ao escravo. Então, isso é outra preocupação. E o que leva a isso? A pobreza extrema ajuda. Também a questão de ataques à segurança cibernética. Essa é outra preocupação da Organização dos Estados Americanos. Quais são, gente? Ainda são, né, no passado existiam e ainda são 3 grandes problemas estratégicos da América do Sul. Bom, o primeiro deles é a instabilidade venezuelana. Ainda que a Bolívia também tenha sérios problemas com isso, até por causa do governo presente, a Colômbia fez um belíssimo trabalho contra as Farc e conseguiu uma boa estabilidade aí, melhorou bastante. O Peru teve uma boa melhorada, esses países ali da região andina. O Peru deu uma boa melhorada, mas a Venezuela continua com sérios problemas. E essa instabilidade traz danos a todos. A Venezuela é nosso fornecedor também de petróleo, principalmente para a região norte. Não tem como o Brasil comprar petróleo vindo pelo Oceano Atlântico para levar para a região norte do Brasil, para levar para a região centro-oeste, muito complicado. Então, muito petróleo venezuelano. Mas o problema também em que, por conta dessa instabilidade, esses venezuelanos entram muito no Brasil, porque a fronteira não conseguimos policiar bem essa fronteira, guardar bem a fronteira. Então, é uma passagem muito grande de tráfico proveniente da Venezuela. Aviões venezuelanos entram no espaço aéreo brasileiro feito água toda hora, né? Não tem CIVAM que consiga controlar tudo isso. Mas principalmente porque a Venezuela, nos últimos anos, ela interferiu no governo brasileiro. Ela interferiu, pois ex-presidentes nossos eram, inclusive, aconselhados por Chávez e mesmo por Maduro. Pessoas completamente desprovidas de equilíbrio para governar países. Sim, estou fazendo uma crítica ao governo venezuelano, tenha certeza disso. Nós também tivemos e temos ainda um pouco o conflito colombiano, agora já um pouco mais equilibrado, já que os pactos estão sendo feitos e estão sendo respeitados e esperamos em breve que o problema com a Colômbia e as Farc acabem definitivamente, estão acabando. A ascensão dos movimentos políticos indígenas nos países andinos. Nós temos visto presidentes de países da região andina serem índios. Tem algum problema um índio ser presidente? Não, não tem nenhum problema se ele não for beligerante. A questão é que os índios andinos são realmente bem bélicos. Eles gostam de uma pancada. E nós, então, temos mais esse tema para nos preocuparmos. Agora, um pequeno problema. E esse pequeno problema eu preciso refletir com vocês aqui, porque o Brasil passou por isso. Serviço de inteligência existe no mundo inteiro. Todos os países têm. Alguns têm ótimos serviços, outros têm péssimos serviços, mas esses serviços existem. A questão é como a sociedade vê o serviço de inteligência. Como você vê? Como seus pais veem, seus amigos veem? Eu insisto, até hoje há muita gente no Brasil que tem um certo medo da ABIN, ou receio, ou é contra, por conta de erros ou desmandos cometidos no passado por outros órgãos. Países que saíram de governos de exceção ou de ditaduras, no caso do Brasil, governo de exceção, em outros países ditadura, países que saíram desses governos autoritários têm muita dificuldade em aceitar a inteligência. Eu falo a você, por mais complicado que seja, se você fizesse uma pesquisa nos Estados Unidos e perguntasse o que o americano pensa da CIA, você vai... Mas tenha certeza que mais de 80%, 85% dos americanos aprovam a CIA. Podem não aprovar uma determinada missão ou outra. Sabe por quê? Porque eles precisam da CIA. O americano ama o seu exército, os seus fuzileiros. Os americanos amam as suas forças armadas. Por quê? Porque são eles que vão levar bala pela sociedade. E quando nós falamos em militares do Brasil, pessoas torcem o rosto, pessoas fazem careta, desejam mal para os nossos militares. O que está acontecendo aqui, minha gente? São os nossos militares que, no momento de guerra, vão lá tomar bala por gente, por nós. E é o nosso serviço de inteligência que vai fazer com que o Brasil seja protegido. Mas
E isso não é absurdo, é natural que países que entraram recentemente no modelo democrático, inclusive o Brasil, tenham receio e acabem por não dar verbas para a inteligência, diminuir essas verbas pelo menos, não aparelhar devidamente. Quando eu falo aparelhar aqui é realmente atualizar os equipamentos. Não fazem concurso. Quanto tempo sem concurso? Você é testemunha disso. Porque o governo que aí estava não gosta do serviço de inteligência, porque no passado se disse que a presidente teria sido torturada, nem sabemos se isso é verdade, mas mesmo que seja, não podemos hoje impedir uma ação de inteligência com base em erros no passado, que alguns foram cometidos sim, foram cometidos erros e acertos. Os americanos continuam com a sua CIA, de um lado para o outro continuam com a sua NSA, de um lado para o outro. Os ingleses continuam, os alemães continuam. Gente, ter serviço de inteligência é ter soberania. Portanto, não podemos de maneira alguma criarmos empecilhos ao funcionamento do serviço de inteligência. Democracia nenhuma pode prescindir disso. O problema é, há hoje uma corrente tão grande de que nós devemos divulgar, e claro que devemos. A nossa Constituição tem o princípio da publicidade, claro, e a publicidade deve ser a regra geral para as nossas ações públicas, mas veja bem, precisamos conciliar a tensão entre o segredo na atividade de inteligência e a transparência estatal. Em outras palavras, tudo que puder ser publicado, divulgado, deverá ser. Deverá. Respeitando a publicidade constitucional. Mas é preciso termos inteligência, e agora eu estou usando inteligência com outro significado, inteligência governamental, para não divulgarmos aquilo que possa trazer danos à soberania nacional, à integridade territorial, à integridade das nossas instituições, à defesa do nosso povo. É muito importante garantir que os órgãos de inteligência trabalhem dentro dos princípios democráticos, com controle, com supervisão, é muito importante. Mas não tem cabimento o serviço de inteligência nosso não funcionar. Perguntem para o ex-presidente Fernando Collor qual foi a principal razão de sua queda. Falta de um bom serviço de inteligência. Eu garanto a vocês. Não teve nada a ver com Fiat Elba, uma Elba usada, uma reforma na Casa da Dinda. Tudo isso é absurdo, claro. Mas não foi isso que levou o presidente Collor à queda. O presidente Collor abriu mão da inteligência. Ele extinguiu o SNI, criou uma secretariazinha fajuta e ele pensava que estava por cima quando não estava. Eu faço comentários pesados também aqui na minha aula. Tenho autoridade para fazê-lo. A maneira como a sociedade lida com essa questão de transparência versus secretismo, segredo, indica o seu grau de desenvolvimento da democracia. Sim, um país que tenha plena democracia não tem medo de serviços de inteligência. Agora, a inteligência compreende uma série de coisas: informação, atividades e organizações. Informação relevante para formular e implementar políticas voltadas aos interesses de segurança nacional e lidar contra ameaças. Ameaças reais, ameaças potenciais também. Não, não, isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer comigo. Já ouviu isso? A pessoa viaja para o exterior sem um seguro de saúde. Não, eu nunca fico doente. A pessoa compra um carro 0 km e não faz o seguro para o carro. Não, nunca bati na vida. A pessoa não faz o seguro para sua casa. Não, minha casa nunca pegou fogo. Como se as casas que pegaram fogo não houve uma primeira vez, o carro batido não houve a primeira vez. Então precisamos sim nos preocupar com essa defesa. Essas ameaças potenciais podem se tornar reais. Não vão se tornar se a nossa inteligência trabalhar direitinho. Então a inteligência compreende isso, coleta, análise de informações e, principalmente, inclui atividades destinadas a conter a inteligência diversa, que é a nossa contra-inteligência. Agora, gente, o que nós temos no âmbito nacional? E eu, deixo bem claro, utilizarei aqui alguns textos da própria ABIN, do seu próprio site e dos seus próprios cadernos, para ilustrar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação da ABIN no cenário nacional. Vamos ver aqui? Bom, segurança
das fronteiras, a chamada faixa de fronteira, que são aí 150 quilômetros dentro dos limites do território, é importantíssimo. Precisa haver um desenvolvimento socioeconômico ali bom. Por quê? Porque se aquela região da fronteira for muito pobre, for muito largada, os traficantes vão adotar pessoas, né? Adotar famílias. E vão utilizar suas casas, vão fazer porões nas suas casas, vão fazer túneis por baixo de suas casas. Então, é muito importante que a faixa de fronteira seja sólida, seja com cidades bem estruturadas, com pessoas trabalhando bem, para que essas pessoas não se tornem dependentes de traficantes. Toda essa faixa de fronteira, e depois eu vou dar uma aula só sobre ela, tem caráter estratégico para a nossa integração na América do Sul. As nossas fronteiras terrestres são gigantescas. O Brasil, pense bem no nosso mapa, né? Gigante. Mais de 2/3 de toda a extensão dos limites territoriais do Brasil são fronteiras terrestres. Olha só, gente. As nossas fronteiras secas, olha só, 15.719 quilômetros de fronteira. Quantas pessoas eu preciso para policiar isso aí? Para não deixar invasão aérea, para não deixar invasão terrestre, não deixar invasão aquática. Como, minha gente? Se ali no Paraguai a gente não consegue segurar os barquinhos que passam ali, os cigarros falsificados. Então, o Brasil tem contato geográfico com 12 nações sul-americanas, só 2 que não. Contato imediato, contato direto. Então, a segurança das fronteiras é, sim, um tema nacional importantíssimo. E a ABIN desenvolve ações de inteligência para analisar essas dinâmicas sociais e também as chamadas atividades ilícitas que ameaçam a segurança das fronteiras do Brasil. Ela estuda a realidade regional, produz conhecimento sobre isso e verifica tudo que influencia diretamente na segurança das áreas fronteiriças. Por exemplo, dinâmicas migratória e social. Isso é importantíssimo. Não deixemos pobreza na faixa de fronteira. Isso vai se voltar contra nós. E ali, muitas atividades criminosas acabam ocorrendo, porque comete um crime aqui, pula para lá, né? Comete um crime lá, pula para cá. A região dos chamados brasilguaios, né? Ali é uma festa, gente. Ninguém sabe nem quem é brasileiro. Porque até o portunhol, se fala portunhol ali, não sabemos se são brasileiros ou se são paraguaios ou mesmo uruguaios, não sabemos. Argentinos, temos que tomar cuidado. O narcotráfico, o contrabando, ilícitos ambientais, tráfico de pessoas são muito identificadas na faixa de fronteira. Então, nossas crianças são sequestradas para outros países, o contrabando, né, e o descaminho graçam naquela região ali. Como eu falei, o contrabando de cigarros falsificados é um negócio absurdo. Né? E o narcotráfico penetra por ali com extrema facilidade. Como que a ABIN atua nessa região aqui? Identificando, né? Identificação, acompanhando o narcotráfico, o contrabando e esses ilícitos ambientais e tráfico de pessoas. Em âmbito regional, conhecimento sobre os aspectos que envolvem segurança das fronteiras. Do âmbito social, observar as dinâmicas sociais. Os jovens querem sair dali, acabam ficando muitos idosos ali à mercê dos bandidos. E quais são os crimes? Ou seja, ações de inteligência para subsidiar o combate a atividades ilícitas nas fronteiras. Algumas operações, inclusive a Operação Ágata, continua plena. Você pode estudar isso na ABIN também. Não tenho certeza, mas acho que é a revista número 11, número 10, que trata da Operação Ágata. Revista número 10, quase certo. Mas se não foi a 11, dá uma lida lá. É uma das principais ações da ABIN. Ela é realizada desde 2011 e é a maior operação interagências do Brasil. Envolve órgãos militares e civis subordinados ao governo federal e aos estaduais. E a finalidade? Combater ilícitos na faixa de fronteira do país e o fortalecimento da presença do Estado brasileiro ao longo dessa área. Bom, aqui no quadro você vê as operações Ágata 1, 2, 3, 4, 5, pintadinho aqui. E olha só, gente, a atuação dessa operação. Olha só. Então, ela vai desde o Rio Grande do Sul, lá, né, no fim do país, subindo isso aqui até a faixa da Guiana Francesa. Em toda essa faixa, ou seja, eu disse, em toda a fronteira do Brasil, nós temos operações
de inteligência para essa proteção. E aí algumas pessoas me perguntam, mas para eu trabalhar na ABIN eu vou ficar só em Brasília? É possível ficar só em Brasília? Gente, a maior necessidade não é em Brasília. E aí? Como é que você vai fazer o concurso? Mas eu posso ser lotado onde, professor? Gente, eu recebi uns 50 e-mails perguntando isso, ou mensagens, né? Pelo Facebook, meu telefone e tudo. Em qualquer lugar do território nacional. O edital vai definir isso aí direitinho, mas você pode ser lotado em qualquer lugar do território nacional. Olha a necessidade, olha a necessidade. É muito grande. Então, Operação Ágata, que está em pleno curso e trazendo excelentes resultados. Quem coordena a inteligência da Operação Ágata? A ABIN. Isso para aqueles, né, que pensam que se uma operação é militar, a ABIN não participa. Eu ouvi isso demais. Aliás, há um vídeo rolando pela internet aí, totalmente equivocado, a pessoa se equivocou naquele vídeo, e um ex-servidor da ABIN, onde ele fala que a ABIN não se envolve em operações militares, ou que a ABIN não se envolve em operações da Polícia Federal. Aliás, a ABIN foi muito criticada quando alguns agentes da ABIN participaram de uma missão da Polícia Federal no passado. E isso faz parte, está no CISBIN, a Polícia Federal é do CISBIN, a ABIN coordena isso aí. Então, a ABIN coordena a atuação de inteligência da operação. Eu não disse que a ABIN participa da operação diretamente. Eu não falei que o oficial da ABIN pega uma metralhadora. Não, ele não vai fazer isso. Não é esse o papel. O papel é de inteligência. O papel é de estudo, de análise, de observação. Esse é o papel. Vamos deixar a Polícia Federal fazer o trabalho e o Exército com as suas armas. E a ABIN produz conhecimento de inteligência bem específicos para cada edição. Como ela recebe as informações dos órgãos que compõem o sistema CISBIN, ou ainda pela busca dos seus próprios servidores na área operacional. E para otimizar isso aí, a ABIN instala centros de inteligência regionais, os CIRs, em todos os estados que a operação abranja. Então, nós temos CIR. Esses centros têm servidores da ABIN ali trabalhando diuturnamente para que a operação tenha sucesso. Eles entram em funcionamento quando? Na hora que a fase repressiva começa? Não, antes. Porque na hora da fase repressiva, a ABIN fez o seu trabalho, produzindo antecipadamente essas informações estratégicas. Os relatórios antecipam obstáculos às forças de segurança e auxiliam no planejamento da missão. Olha que trabalho legal! Eu tenho certeza que se você tinha dúvida se ia trabalhar na ABIN, agora você não tem mais dúvida. Migrações. O Brasil tem um ciclo migratório muito grande por causa das mudanças geopolíticas e econômicas mundiais. O Brasil tem recebido refugiados e o Brasil tem recebido muitas pessoas de outros países da América do Sul, principalmente, que vêm para o Brasil em busca de um Eldorado de novos empregos e nova qualidade de vida. Assim como brasileiros vão também para os Estados Unidos, para a Europa. Nós temos hoje uma saída de mais ou menos 60 brasileiros por dia com o intuito de não voltar. É muita gente. Todo dia nós temos um cálculo de que 60 brasileiros saem com passaporte para turismo, visto de turismo, para outros países e não pretendem voltar. Mas o Brasil também recebe, porque se os Estados Unidos são mais ricos que o Brasil é mais rico do que alguns outros países. E realmente temos recebido, principalmente, nossos irmãos bolivianos têm vindo muito para cá, e não há mal nenhum em recebermos os bolivianos, são bem-vindos ao Brasil, mas não nas condições subhumanas, numa imigração louca, totalmente desorganizada. Desde a crise de 2008, o Brasil recebeu, inclusive, de volta muitos brasileiros que já estavam radicados em outros países. E isso desestabiliza. Refugiados e imigrantes buscaram o Brasil como alternativa, muitos árabes buscando a sobrevivência de suas famílias. E a ABIN, então, desenvolve ações para compreender esse fenômeno migratório, seus impactos sociais, políticos e econômicos no Brasil, o bem ou o mal que isso pode fazer, subsidia a elaboração de políticas públicas para que esses imigrantes e refugiados sejam pessoas idôneas. Nós temos muito prazer em receber as pessoas que precisam de um amparo, mas nós não queremos receber pessoas que venham praticar aqui ilícitos. Não queremos bandidos, não queremos criminosos no Brasil, não queremos fazer base no Brasil para terroristas. Isso nós não queremos. Atua no enfrentamento ao tráfico de pessoas, outros delitos transfronteiriços, com migrantes, criminosos ou vítimas, e muitos imigrantes hipossuficientes. O Estado tem que ter uma política de acolhimento e de assistência, e isso ocorre em qualquer país do mundo. Em relação à temática ambiental,
A ABIN também acompanha sistematicamente, identificando oportunidades para o país ligadas a quê? À biodiversidade. Vocês sabem que o Brasil é muito roubado, já falei isso. Biopirataria é terrível. É também um tema global. E o Brasil tem que se preocupar. Ao potencial energético e mineral, aproveitamento sustentável dos ativos florestais, e aí a ABIN vai buscar detectar vulnerabilidades e ameaças à nossa preservação ambiental. E as análises focam principalmente a proteção das áreas, a preservação dessas áreas protegidas e situações que possam trazer um prejuízo potencial aos ecossistemas brasileiros. Também as mudanças climáticas são estudadas pela ABIN. Então, desertificação, chuvas, estiagens, movimentos migratórios. Já tivemos um problema aí de desmatamento no Brasil que levou a um dano irreversível com desertificação. Também afeta o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. E a ABIN ajuda no cumprimento da Política Nacional de Mudança Climática. Isso faz com que a ABIN ajude a nossa presidência a interferir nos compromissos assumidos pelo país em foros internacionais com a redução da emissão de poluentes e gases que possam trazer aquecimento global. Como que a ABIN atua nisso aqui, gente? Estudando e buscando elaborar políticas setoriais e também ações de repressão a esses ilícitos. São todas analisadas pela ABIN de forma bem ampla, abarcando seus reflexos socioeconômicos, políticos, impactos na segurança da sociedade e das fronteiras brasileiras. E a ABIN vai fazer o quê? Fornece suporte técnico e apoio operacional a ações de outros órgãos, como o IBAMA, por exemplo, produzindo, compartilhando análise sobre o assunto, disponibilizando equipe de servidores para essas operações. Quais foram as principais operações? As grandes operações, a Operação Sinop, a Operação Ilha Pátria e a Operação Amparo. Na Operação Sinop, nós tivemos aí Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a própria Presidência da República, a Agência Brasileira de Inteligência e o IBAMA, o Exército Brasileiro também. E olha só que interessante, 100 polígonos vistoriados, 50 propriedades embargadas, 20 mil hectares embargados, 89 autos de infração, 72 milhões de multas aplicadas, não milhões de reais, milhões de multas, e 6 órgãos federais envolvidos. Na Operação Ilha Pátria, que é de combate ao desmatamento já na Amazônia Legal, nós tivemos 413 autos de infração, 50 mil hectares embargados, 260 milhões de multas aplicadas, 2 anos de tempo de execução. E na Operação Amparo 2011, os relatórios permitiram interdição de madeireiras irregulares, houve um desmonte de madeireiras ilegais, embargo de várias propriedades que buscavam esquentar madeira ilegal, E ainda sonegação de impostos. Então, interdição de madeireiras, crimes identificando esquemas criminosos, repressão à sonegação, desvio de verbas e extração de madeiras e ainda embargo de propriedades sem regularização ambiental. Então, tudo isso aqui fez com que a ABIN trabalhasse em áreas que muita gente nem sabia que ela trabalharia. As pessoas acham que a ABIN fica o tempo todo preocupada com... Não, gente, são questões salutares, importantes para a estabilidade do Brasil nas questões ambientais. Então, você que gosta disso, tem mais um motivo para fazer esse concurso. Bom, minha gente, nós estamos quase no final, mas eu tenho mais um bloco para falar com vocês a respeito dessa atuação interna da ABIN. Como eu já disse, a ABIN tem a vertente externa como principal, mas ela tem atuado e atuado de maneira perfeita, fantástica, no auxílio ao combate a esses ilícitos internos no Brasil. Então, nós voltamos já já, falando um pouco mais sobre isso.